Olá, amigos, bem-vindos a mais um momento de fé e reflexão aqui através da Palavra de Deus. Eu me chamo Bruno, é uma alegria ter a sua audiência. Compartilhe essa mensagem aos corações que você conhece, ao grupo da família, aos amigos, nas redes sociais. Seja você um instrumento de Deus, o instrumento que Deus quer usar para abençoar vidas. Após a mensagem, estaremos em oração a Deus por você. Mas eu gostaria de chamar a sua atenção a este currículo. Eu gostaria que você avaliasse esse currículo comigo. Em 2 Coríntios, no seu capítulo 11, no seu versículo 23, o apóstolo Paulo, ele se apresenta à igreja de Corinto da seguinte maneira, dando o seu próprio testemunho ou o seu currículo, apresentando o seu currículo. E aqui ele diz assim: são ministros de Cristo, falo como fora de mim ainda mais, em trabalhos muito mais, em prisões muito mais, em açoites sem medida, em perigo de morte muitas vezes. Dos judeus 5 vezes recebi 40 açoites menos um. 3 vezes fui açoitado com varas, 1 vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio. Uma noite, um dia, passei no abismo. Em viagem, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, aqueles ladrões que estão à beira do caminho, em perigo da minha própria raça, por não compreender Paulo e a pregação da cruz, né? Paulo pregava, para os judeus era o escândalo da cruz, ele pregava Cristo crucificado, e em perigos dos gentios, porque os gentios também tiveram conflitos com Paulo, embora ele foi levantado, Pedro para o ministério da circuncisão para os judeus e Paulo da incircuncisão para os gentios, apóstolos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos do mar, em perigos entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadiga, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejuns muitas vezes, em frio e nudez. Ele dizia ainda, além dessas coisas exteriores, ao que diariamente pesa sobre mim, que é o cuidado de todas as igrejas. Meus amigos, aqui está o currículo de um homem que foi levantado por Deus. Ele era, antes de se converter, ele era um fariseu, ele era zeloso naquilo que ele acreditava, e naquilo que ele acreditava ele se apegou de tal maneira que ele sobressaía aos jovens da sua idade, e ele tinha poder e autoridade ou credibilidade para fazer muitas coisas. Entre essas coisas, ele recebeu a carta, autorização legal para combater aquilo que estava perturbando, né, a religião judaica, o cristianismo, o povo do caminho. E ele, antes de se converter, ele presenciou a morte de Estevão, ele acompanhou, ele levava pessoas presas. Ele foi para Damasco com esse intuito. Mas Deus conhece os corações, Deus escolhe pelo coração, Deus não julga a aparência. Por trás daquele homem que tinha sede de querer agradar a Deus, mas ele não estava sabendo como agradar Deus, através de uma luz muito forte, como o sol meio-dia, mais forte, Cristo brilhou no caminho de Paulo, e Paulo, ele teve uma segunda chance. Ele se converte a Deus, fica 3 dias cegos, ele fica 3 dias sem comer também, ele ora a Deus, e Deus envia um servo, Ananias, e Deus mostra a Paulo que este homem aparecia para Paulo, e Deus fala para Ananias que Paulo era um vaso escolhido, e Ananias vai até então este homem
porque Deus assim o disse. Mesmo Ananias falando, Senhor, esse homem é perigoso, esse homem recebeu carta para prender os teus filhos. Deus fala assim, ele é para mim um vaso escolhido, vai. E Ananias ora por ele, e ele volta a enxergar. E a partir dali, uma nova história começa a acontecer na vida de Paulo. Aqui é o currículo. Ele desenvolveu esse currículo, e eles mesmo diz, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Ele falou, ninguém mais me amoleste, porque eu trago no meu corpo as marcas de Jesus. Paulo, que nas viagens missionárias sofreu tantas coisas. Aqui está o currículo de Paulo. Ele chega a dizer, no início aqui de 2 Coríntios, ele chega a dizer, meus irmãos, capítulo 1 de 2 Coríntios, versículo de número 8. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação que nos sobreveio na Ásia, pois que fomos sobremaneira oprimidos acima das nossas forças, de tal modo que até a nossa vida desesperamos, porquanto já em nós mesmo tínhamos a sentença da morte, para que não confiássemos em nós, mas em Deus, que ressuscita os mortos, o qual nos livrou de tão terrível morte e livrará, em quem esperamos, que também ainda nos livrará, ajudando-nos também vós com orações, né, por nós. Meus amados, Paulo, ele é um legítimo adorador. Olha só, quando você acompanha aqui essa história, ele vai dizendo que ele recebeu dos judeus 5 quarentenas de açoite menos 1. Imagina, 39 açoites, 5 vezes. Apanhando várias vezes. 3 vezes ele foi açoitado com varas. Uma das vezes ele foi açoitado, foi preso, e o carcereiro e sua família se converte a Cristo. Paulo diz, 3 vezes sofreu um naufrágio. Se fosse hoje, o carro tinha virado, o carro tinha batido, tinha sofrido acidente. 3 vezes Paulo, nas suas indas e vindas, era o transporte daquela época. A viagem foi abortada, foi interrompida, aconteceu algo, mas não era obra de Deus, mas aconteceu. 3 vezes. Existe uma batalha espiritual, existe uma luta, meu amigo. Quando você quer fazer a obra de Deus, quando você quer o bem das pessoas, quando você quer ser um canal de Deus, existe uma oposição contra você. E Paulo está dizendo aqui o que ele passou. 3 vezes sofreu naufrágio, e ele diz mais uma noite. E um dia ele passou no abismo. Não sei se é, 2 Coríntios, é esse abismo que ele fala, que não tinha mais chance, a sentença de morte já estava decretada, mas Deus, que viu a confiança deles em Deus unicamente, os livrou. Meu amigo, Paulo foi apedrejado, tido como morto, arrastado para fora, depois ele se levantou, voltou para a cidade, depois pregou a palavra de Deus em outros lugares. Meu amigo, Paulo fala aqui, em viagem muitas vezes, em perigo de rios, de salteadores. Quantas vezes? Aí você fala, eu estou indo buscar Deus e uma pessoa foi assaltada. Eu vi uma notícia ali que assaltaram aquele ônibus, assaltaram. Gente, em perigo de salteadores, em perigos da minha raça, em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto. Onde ele ia, ele sofria grandes perseguições, em perigos no alto mar, em perigos entre os falsos irmãos. Ele estava ali pregando para os judeus, tinha perigo, tinha levante, pregando para os gentios, tinha levante. E quando parecia que estavam bem, entre os seus também havia falsidade, também havia insinceridade, também havia problemas. Ele estava ali em trabalhos, em vigílias, em fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede. Paulo falou que ele sabia se contentar com muito e com pouco, experimentar de todas as formas. Ele estava. Deus
viu que esse homem realmente combateu um bom combate, acabou a carreira e guardou a fé. Ele fala aqui, em jejuns muitas vezes, em frio e nudez, já passou frio, já passou escassez de mantimento, roupas. Paulo sabia ter abundância, mas sabia também experimentar os extremos da fome, da necessidade, dos jejuns prolongados, da escassez, mas sempre glorificando e servindo a Deus. Quero deixar essa mensagem para você, porque ele falava que esse era o currículo dele, mas o que mais pesava diariamente sobre ele era a preocupação, era o cuidado de todas as igrejas, proteger a obra de Deus, fazer de tudo para que a obra de Deus fosse protegida contra todos os levantes externos. E quantos levantes Paulo teve que se levantar para defender a casa de Deus. E nessa noite, nessa tarde, nessa manhã, nessa madrugada, eu não sei que hora você está me acompanhando, eu quero apelar ao seu coração. Existe um bom currículo para você ter uma oportunidade no emprego, no mercado de trabalho? Existe um bom currículo, você precisa se preparar para você estar capacitado para pleitear uma oportunidade. Mas aqui é o currículo na fé. Qual é o seu currículo em Cristo? Quantas vezes você já foi rejeitado? Quantas vezes você foi humilhado por causa de Cristo? Quantas vezes você levou portas na cara ou recusas? Quantas vezes você foi pressionado dentro do seu trabalho, em qualquer outro lugar? Quero dizer para você, de coração, meu amigo, para Deus o melhor currículo é esse. Você está vivendo para Deus. E por isso que Paulo fala, agora você entende quando ele fala assim, eu me gastarei, me deixarei gastar pelas vossas almas. Paulo, que muitas pessoas julgavam ele incapaz, julgavam ele pela aparência, era um poderoso instrumento de Deus, porque se colocou à disposição de Deus e abraçou viva a sua chamada e fez a diferença na vida de todos que estavam ao seu redor. Eu deixo essa mensagem ao seu coração, apelando para que você possa também se voltar para Deus, como Cristo morreu por nós. Paulo, apóstolo de Cristo, em prisões, meus amados, Paulo foi preso, prisões domiciliares. Quando você lê a palavra de Deus, você vai ver que existe as cartas prisionais. Paulo em Efésios, em Filipenses, Colossenses, até Filemão, 4 cartas onde ele estava preso, mas a palavra de Deus não estava presa. Ele falou, eu sou embaixador de Cristo nas prisões. Ele dizia mais, lembrai das minhas cadeias. Ele dizia, Aristarco, saúda vocês, ele é prisioneiro comigo. Mas Paulo nunca deixou, ele falou, eu estou preso, mas a palavra de Deus não está presa. Paulo nunca se importou com as adversidades. Ele queria era viver para Cristo. Ele falou, já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo na carne, eu vivo na fé para o Filho de Deus. Então eu te encorajo. E ele falou, olha, as minhas prisões têm encorajado os irmãos a pregarem com mais autoridade e coragem, sem medo do pior, sem medo de nenhuma retaliação. Então que você seja um instrumento de Deus, um instrumento de fé, que Deus te use, Deus te capacite, Deus te dê graça, e que você tenha esse currículo. Esse é o verdadeiro currículo na fé. É o verdadeiro currículo de quem ama a Deus. É o verdadeiro currículo. Você passa por tudo, mas se preocupa, acima de tudo, em sofrer pelo corpo de Cristo, a igreja do Deus vivo. Coluna e esteio da verdade. Que Deus te abençoe. Eu quero fazer uma oração por você agora. Pai, vem abençoar meu amigo, minha amiga. Vem iluminar este coração. Vem guardá-lo. Vem abençoar este coração que o Senhor esperou até agora. Vem despertá-lo para viver essa fé verdadeira que o Senhor quer que todo ser humano viva em Cristo Jesus nosso Senhor, o único mediador entre Deus e os homens. Senhor, eu declaro a vitória sobre todos em o nome do Senhor Jesus Cristo. Meu convite especial para você agora, se você ainda não entregou a sua vida a Cristo, entrega seus caminhos ao Senhor. Confia nele e tudo fará. Seja um ministro de Cristo.
Entregue a sua vida para Deus. As autoridades deste mundo não podem fazer isso, mas os embaixadores de Deus, sim. E o seu nome será escrito no livro da vida, através dessas autoridades espirituais. Busque uma igreja de Deus, congregue nela, tornando-se só corpo como ela, meu amigo. A igreja é o corpo místico de Cristo. Seja como Paulo. Mesmo que as pessoas falem, diga, meu amigo, sua vida está na mão de Deus. Faz parte, naufrágio, faz parte de qualquer coisa. Em tudo é graça. Se você está vivendo uma vida centrada em Cristo, deixa Deus operar na sua vida e usar você. Não questione, glorifique, se entregue. Deixa Deus trabalhar através de você. Hoje você está passando situações, amanhã você está vivendo outras, mas o nome do Senhor está sendo glorificado em todas elas na sua vida. Seja o instrumento de Deus. Busque a igreja de Deus, tornando um só corpo com ela, e siga as instruções que Deus ordenou sobre o envio dos embaixadores em Lucas 10:16. Que Deus te abençoe, um forte abraço. Até a próxima reflexão em Cristo, no nome do Senhor.